Hoje vamos direto ao ponto num assunto que é fascinante, altamente técnico e, convenhamos, a verdadeira linha de vida de qualquer construção: a impermeabilização de fundações residenciais. A gente vai destrinchar um sistema de defesa de 9 passos, que é, literalmente, o que mantém um alicerce de pé e intacto contra um dos maiores e mais silenciosos vilões da engenharia civil. Para entender por que isso importa tanto, basta lembrar daquela cena trágica que todo mundo já viu em alguma obra. Paredes perfeitamente lisas, recém-pintadas, que em questão de meses começam a estufar, criar bolhas, mofo e aquela eflorescência horrível surgindo lá do rodapé, né? Pois é, esse é o pesadelo da umidade ascendente. E ao longo dessa nossa análise, a gente vai descobrir exatamente como montar uma barreira impenetrável para garantir que esse desastre nunca aconteça. Então, bora dar uma olhada no mapa completo da nossa jornada. Nós vamos passar pelo problema da umidade, a preparação e regularização, o sistema de impermeabilização em si, a proteção, drenagem e reaterro, a barreira horizontal e, claro, fechar com os grandes erros críticos que a gente precisa evitar a todo custo. Primeira parada, entender o problema da umidade. Antes de sujar a bota de barro, a análise prévia do terreno é inegociável. Afinal de contas, não dá simplesmente para chegar passando o produto na terra. As normas exigem que, antes de iniciar o trabalho físico, exista um memorial descritivo rigoroso. A gente precisa saber o sistema escolhido para lidar com aquele lençol freático, o consumo exato por metro quadrado, a espessura, os detalhes construtivos e a proteção mecânica. Tudo isso garante que a defesa vai aguentar a agressividade real daquele solo específico sem nenhum espaço para improviso. Avançando para a segunda fase, a preparação e regularização. É aqui que a mágica de criar uma tela impecável começa. Logo depois da cura do concreto, vem o momento do trabalho braçal e minucioso da limpeza. É imperativo remover qualquer poeira, nata de cimento, óleo desmoldante ou partícula solta. Sabe aquelas falhas de concretagem, as famosas bicheiras? Elas têm que ser corrigidas. Se a base não estiver impecavelmente limpa, o material não adere e aí tchau fortaleza. E olha que detalhe muito interessante sobre medidas. 5 centímetros. Esse é o raio aproximado para a gente fazer aquela técnica crucial chamada de meia cana. O que acontece é que cantos em 90 graus são pontos de tensão altíssima. Os materiais tendem a falhar ou quebrar ali. Então, arredondar esses cantos vivos com 5 centímetros faz uma diferença gigantesca na saúde de todo o sistema. Depois, temos que garantir essa espessura de 2 a 3 centímetros para a argamassa de regularização, que normalmente usa aquele traço clássico de 1:3 de cimento e areia média. A ideia aqui é puramente acabar com qualquer imperfeição e entregar uma superfície super lisa para garantir a aderência total do nosso escudo. O que nos leva à nossa terceira sessão, a instalação do sistema de impermeabilização. É a hora de blindar de verdade. Acompanhando a linha cronológica de uma fundação, o pulo do gato nessa etapa é a aplicação do primer. Especialmente em sistemas asfálticos, esse primer age como uma supercola, uma ponte de ligação. E o detalhe de ouro, ele precisa obrigatoriamente ser passado numa superfície seca antes do material principal. É ele que segura tudo no lugar. Entre as armas disponíveis, nós temos 3 grandes destaques. A pintura asfáltica, aplicada em 2 a 3 demãos cruzadas, é o feijão com arroz para baldrames e blocos residenciais. Para situações mais extremas, entra a manta asfáltica pré-fabricada de 3 ou 4 milímetros, derretida na pressão do maçarico, entregando uma proteção bruta. Já a argamassa polimérica brilha demais em locais de umidade moderada ou, por exemplo, em reservatórios enterrados, aplicada com umas 2 a 4 demãos cruzadas. Entramos na quarta etapa: proteção, drenagem e reaterro. Porque de nada adianta um super escudo se ele for perfurado no minuto seguinte. E o problema é que, em solos úmidos, a água subterrânea não só molha, ela empurra a fundação com uma força violenta, a tal da pressão hidrostática. Para não deixar essa pressão arrebentar a estrutura, a solução técnica genial é o dreno francês. Instalando um tubo perfurado envolto em brita e manta geotextil filtrante, a água é drenada embora, funciona igualzinho a uma válvula de escape, aliviando todo o peso contra a parede. E aí, na hora de fechar o buraco com o reaterro, o cuidado precisa ser cirúrgico. Usar entulho ou jogar pedra grande em cima do que acabou de ser feito vai rasgar a impermeabilização. O material de reaterro tem que ser muito limpo, colocado e compactado aos poucos em camadas, sempre após a execução da proteção mecânica para não causar absolutamente nenhum impacto direto no nosso escudo. Quinta etapa, a barreira horizontal. O tampão final para fechar a porta na cara da umidade capilar.
O foco principal aqui é direto ao ponto. Cobrir o topo do baldrame com pintura ou manta não é um mero detalhezinho estético, é proteção estrutural obrigatória antes de subir à alvenaria. Ignorar esse fechamento horizontal é literalmente convidar a umidade a escalar livremente por dentro dos tijolos, apodrecendo tudo no caminho. E para amarrar tudo isso, vamos para a seção 6. Os erros críticos que destroem obras sem ninguém perceber. A gente pode resumir isso em 5 desastres. Passar o produto num concreto úmido que não aceita aquele material, pular o isolamento no topo do baldrame, esquecer de arredondar os cantos vivos com a meia-cana, jogar terra de volta sem a armadura mecânica de proteção e não fazer um sistema de drenagem num solo alagado. Cometer apenas um desses deslizes já é o suficiente para mandar o esforço dos nossos 9 passos inteirinhos pro lixo. O que nos deixa com uma reflexão baita de importante para encerrar essa análise. Hoje, a gente tem acesso total ao conhecimento técnico, normas e materiais de altíssima tecnologia. A grande dúvida é, será que os próximos projetos terão o rigor e a disciplina para aplicar tudo isso e resistir ao teste do tempo? Ou continuarão tombando para o poder invisível da umidade ascendente? Fica aí o pensamento sobre como é fundamental construir algo que realmente dure por gerações.